Muito mais do que ouvir a palavra de Deus, é importante que nós tenhamos o discernimento e entendimento que a palavra de Deus é para nós um mapa, é um caminho a seguir. A palavra de Deus, ela nos mostra, nos aponta direções importantes. Ela vem como resposta aos momentos das nossas vidas. Ela vem como um verdadeiro berço que vai nos aconchegando e ela vai nos colocando dentro dele ao ponto de nos sentirmos confortáveis. Ao ponto de, quando sairmos desse berço, estarmos mais fortes, mais estabelecidos, sabendo exatamente qual é o nosso papel e onde Deus está, dentro de todo o contexto ao qual nós vivemos. Neste sentido, eu convido você a ouvir a palavra de Deus, ao qual eu quero nessa noite fazer algumas perguntas a vocês. Eu convido você também a participar, utilizando os campos de mensagem para isso. Escreva o que você achou, escreva aquilo que você pensou, escreva aquilo que surgiu como um insight, como um pensamento, uma direção, como uma condução, aquilo que tocar o seu coração. Eu gostaria muito que você escrevesse nos campos de mensagem, ao ouvir a palavra direcionada a cada um de nós nesta noite. Vamos acolher, portanto, a palavra de Deus. O evangelho de hoje, ele está em Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 53. Diz assim a palavra de Deus às nossas vidas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar, partiu dali. Meu querido irmão e minha querida irmã, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos refletir um pouquinho a palavra de Deus hoje. Palavra direcionada às nossas vidas. Palavra que dá direção, como eu disse a vocês. Começo com uma pergunta bem simples. A palavra de Deus começa explicando sobre o reino dos céus. E eu trago essa pergunta a você. O que é o reino dos céus? Eu gostaria muito que você participasse, que você escrevesse nos campos de mensagem. O que você entende por ser o reino dos céus? Toda vez que nós refletimos um pouco a palavra de Deus, aliás, muitas das vezes, nós refletimos a palavra de Deus lançando tudo muito longe de nós. Quando vamos responder o que é o reino de Deus, muitas vezes afastamos demais esse reino de Deus de nós. Até no processo de imaginação. Imaginamos estar tão longe de nós, mas é importante que nós tenhamos essa sensibilidade
A sensibilidade de entender que toda a palavra de Deus, ela está mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. O que é, portanto, o reino dos céus? Tente responder para seu coração, tente responder para sua vida o que é o reino dos céus. Sabe que essa é uma pergunta muito intrigante, né? Uma pergunta ao qual, se eu disser para vocês, aliás, se eu perguntar a vocês, você quer ir para o reino dos céus um dia? Eu tenho certeza que muitos de nós responderão, sim, eu quero ir para o reino dos céus. Tudo bem, mas o que é então o reino dos céus? É o reino ao qual Deus habita? Ao qual Deus interage? Se a sua resposta é sim, eu pergunto para você, dentro do contexto da sua vida, Deus habita? Deus interage? Se a resposta que você encontrou nesse instante, nesse momento, é que sim, eu posso então dizer que a sua vida pode ser o reino dos céus. Se nós olharmos para a nossa família, e se nós olharmos para aquilo que nós imaginamos que há no céu, o que há no céu? Tente responder. O que há no céu? No céu eu posso imaginar que há almas no céu. Eu posso imaginar que há interação. Eu posso imaginar que há amor. Eu posso imaginar que há partilha. Eu posso imaginar que há alegrias. Como está a nossa casa, ao qual nós habitamos? Está alegre? Há interações? Há almas dentro da nossa casa? Vivemos juntos com as pessoas? Ou permanecemos isolados em nosso canto, separadamente, cada um com as suas preocupações próprias, cada um com os seus desejos próprios? Perceba que o nosso lar, a nossa casa, também pode ser o reino dos céus. E temos hoje, simples e claro, o momento ao qual Jesus traz como parábola a ideia dos pescadores lançando uma rede sobre o mar. E quando ele lança a rede sobre o mar, ele pega de tudo. E quando ele pega de tudo, o que ele faz? Ele traz tudo aquilo que ele pegou, e ainda ele não sabe, porque está afundado, e ele vai tirando, tirando e tirando, e quando ele começa a ver os peixes, o que ele começa a fazer? Os pescadores, eles começam a escolher os peixes bons dos peixes que não são bons. Perceba que, quando a gente fala do reino dos céus, nós podemos fazer, neste momento, uma analogia às nossas vidas. A minha vida e a sua vida. Às nossas casas, aos nossos ambientes de trabalho, às nossas comunidades, aos nossos ambientes escolares, ao nosso clube, ao nosso grupo de amigos. Nós podemos fazer esta analogia, porque todos esses espaços onde vivem mais de uma pessoa pode se transformar num reino dos céus. Mas, entretanto, no entanto, é necessário que nós tenhamos o discernimento, o entendimento de que quando Jesus diz que é como um pescador que lança sua rede ao mar e traz todo tipo de peixe, bons e maus, misturados juntos, isso também acontece em nossa vida. Isso também acontece em nossa casa, isso também acontece no nosso clube, no nosso trabalho, na nossa comunidade, nos ambientes de amigos, porque a rede ela é lançada a todo tempo, a todo instante, e ela mergulha no fundo onde não vemos, e ela vem cheia de coisas boas
e coisas más. Coisas que nos conduzem ao caminho de Deus e coisas que nos distanciam do caminho de Deus. A grande diferença de tudo isso é que Jesus mostra claramente que o reino dos céus há escolha. Ou seja, os pescadores, eles separam os peixes bons dos peixes maus. Faz-se dentro desse evangelho até, traz-se homens maus e homens justos, para dizer que os peixes bons são separados, são preservados, e os peixes maus são jogados. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, o quanto é necessário nós entendermos profundamente tudo isso. Entendemos que isso não está distante das nossas vidas, dos nossos corações. Isso não é algo para a gente parar, ouvir o Evangelho e imaginar que isso acontece a milhares e milhares de quilômetros das nossas vidas, que isso aconteceu há muitos anos atrás. Não! A palavra de Deus é para agora. A palavra de Deus é nossa nesse instante. O reino dos céus pode ser sua vida. E para que o reino dos céus seja a nossa vida, nossa casa, nossos relacionamentos com amigos, com família, com pessoas que trabalhamos, para que isso aconteça, é necessário entender que as nossas redes diariamente são lançadas. E quanto mais nós convivemos com pessoas, mais essa rede vai para o fundo. E essa rede nós precisamos aprender a trazer para puxar essa rede, puxar, trazer tudo para perto de nós. As coisas boas e as coisas que não são boas. Mas em seguida, rapidamente, escolher. O segredo está na escolha. O segredo está em separar o joio do trigo. O segredo está na colheita. Ou seja, é quando colhemos que vamos separando. Assim como os peixes, é quando colhe que separa os peixes bons dos peixes que não são bons. Assim devemos fazer na nossa vida. Só que muitas das vezes, eu e você, nos agarramos às coisas que não são boas. Passamos muito tempo reclamando daquilo que não é bom. Você que trabalha, observe o comportamento seu ao retornar para a sua casa depois de um trabalho. Muitas das vezes nós passamos horas e horas reclamando. Reclamando de uma situação, reclamando de uma pessoa, reclamando das atividades, reclamando do próprio serviço, reclamando da empresa, reclamando do colega, reclamando do cliente. E nós passamos o tempo todo reclamando. Ou seja, eu estou pegando peixe que não é bom e estou ficando com ele. O que nós precisamos aprender a fazer? Eu preciso aprender a fazer com que minha vida se transforme no reino dos céus. Para isso eu preciso aprender a separar. Esse é o grande segredo do evangelho de hoje, mas que foi mastigadinho por Jesus para as nossas vidas, que traz proximidade da palavra com aquilo que nós vamos vivendo. A nossa família, ela é perfeita? Não. Há momentos que nós tenhamos atritos uns com os outros? Sim. Porque existe afinidade? Sim. Porque existe diferença de pensamentos? Sim. Porque existe diferença de hábitos, de costumes? Sim. Mas nós vamos se apegar a isso? Não. Isso eu preciso eliminar. Joga fora. Comece a perceber as coisas boas que existem nas pessoas à sua volta. Comece a valorizar o dia a dia, os nossos momentos de vivência. Você tem um problema ao qual te preocupa tanto nesse instante? Vai se agarrar ao problema, que é o peixe ruim, ou vai se agarrar a Deus, que é o peixe bom? Ou as coisas que esse problema pode ainda te trazer como grandes benefícios? A simples aproximação com Deus já é algo maravilhoso e espetacular. É necessário que nós tenhamos em nossa vida essa capacidade de perceber que podemos transformar a nossa vida no reino dos céus. Mas é necessário escolhas. Assim é o reino dos céus. Assim Jesus nos mostra ser o reino dos céus hoje. A grande necessidade de saber escolher. A grande necessidade de saber entender que nessa rede vem coisas boas e vem coisas que não são boas. Ah, mas eu vou trocar de trabalho,
mas olha, a família do vizinho é melhor, olha, os colegas daquelas outras pessoas são melhores. Sempre a grama do outro parece ser melhor, né? Perceba que lá também tem redes, que lá também ela funda, que lá também ela traz coisas boas e coisas que não são boas. Talvez o vizinho consiga separar um pouco melhor, coisa que eu e você precisamos aprender a fazer através desta palavra de Deus. Quantas coisas que o mundo nos oferece, quantas coisas que ele nos oferece, que muitas vezes se agarramos a essas coisas, que faz até inclusive que nós não tenhamos tempo para as coisas que são principais, que nós não tenhamos o mínimo do tempo possível para uma reflexão como essa, que às vezes até incomoda, às vezes até passa a ser julgada, às vezes passa a ser menos importante. Muitos e muitas pessoas, muitos de nós, eu e você, ouvimos a palavra de Deus e muitas vezes não pegamos esse peixe bom para a nossa vida. Como isso é verdade? Ouvimos. 10 minutos depois, meia hora depois, um dia depois. O que foi que você ouviu da palavra de Deus? Não sei. Mas a pessoa que te feriu, você não esquece. Mas os momentos que você viveu ou vive de dificuldade, você também não esquece. Se agarramos ao peixe ruim e jogamos fora o peixe bom. Essa invenção é que nós precisamos aprender com a palavra de Deus hoje a não fazer. Porque se isso acontecer, nós não estamos criando na nossa vida o reino dos céus. Para criar em nossa vida o reino dos céus, o grande segredo de Jesus foi nos passado hoje, dentro desse evangelho, ao qual eu e você precisamos nos agarrar às coisas boas e nos desprender daquelas coisas que não são boas. A palavra de Deus hoje traz um momento muito importante. Diz assim: há tesouros. Há tesouros. Coisas novas e coisas velhas. Quantos de nós precisamos jogar fora coisas velhas? Quando eu falo de coisas velhas, eu digo de hábitos velhos, pensamentos velhos. Eu digo de coisas que estão nos amarrando, nos cercando, nos limitando. Pensamentos que muitas vezes acreditamos e insistimos naquilo, e aí nós vamos pensando da mesma forma sempre, não mudamos, nós não nos abrimos para o novo. E toda vez que nós não nos abrimos para o novo, nós estamos deixando o tesouro de coisas novas não fazer parte da nossa vida. Fico preso ao peixe ruim e não abro espaço para o peixe bom. A palavra de Deus é muito precisa. Eu concluo a vocês hoje dizendo que o coração humano, meu e seu, ele é feito, criado por Deus para amar e servir a Deus em tudo. Em tudo. É para isso que o nosso coração foi feito. Para amar e servir a Deus em tudo. O grande problema é que muitas vezes servimos ao glamour, ao prestígio, às vaidades, às ostentações. Servimos ao poder, à busca pelo ter desenfreada, aos prazeres que a vida vai nos proporcionando. E o nosso coração vai escolhendo através da nossa mente, através daquilo que nós damos o devido valor, nós vamos escolhendo os peixes ruins e vamos trazendo para o nosso cesto, que é o nosso coração. Porém, nós fomos criados por Deus para amar. Nós fomos criados por Deus para servi-lo. E toda vez que nós nos desprendemos dessas coisas, automaticamente esvazio meu cesto e eu começo a ter mais espaço, mais tempo para amar a Deus, para servir a Deus
E com isso eu encontro o verdadeiro tesouro. Aquilo que o Evangelho chama hoje do reino dos céus. Faça da sua vida um reino dos céus. Faça do seu lar, da sua casa, um reino dos céus. Só é preciso um pouco de escolha. Agarre-se aos peixes bons. Não que os peixes maus não vão vir, porque basta acordarmos, andarmos, ir trabalhar, voltar, que nós já enchemos nossa rede de novo. Com a única certeza que quando ela está cheia, eu preciso trazer para próximo e começar a separar novamente. Peixe ruim, jogue fora. Peixe bom, guarde para dentro do seu coração. Peixe bom vale a pena, porque peixe bom faz com que nossa vida se transforme em pequenos reinos dos céus. Quando isso começar a fazer parte da sua vida, você vai perceber que é muito mais gostoso viver com a família, que é muito mais gostoso viver com os amigos, nos ambientes de trabalho. Por mais que lá haja mais peixes não bons do que bons, não importa. O que importa é que eu me agarro aos peixes que são bons.